Pronto. Desenhando aqui nossa semi-reta, eu tenho o seguinte, ponto O, ao ponto A. Aí eu disse a vocês o seguinte, o ângulo são duas semi-retas de mesma origem. Então, se eu tenho aqui, ó, do ponto O, outra semi-reta, né, ao ponto B, percebam que agora eu vou ter um ângulo aqui, ó. Ó, ele delimitou esse espaço. Então, eu tenho o ângulo aqui, certo? Ângulo. E aí eu vou ter ângulo interno e ângulo externo. Não vem ao nosso caso. Como é que eu represento esse ângulo? Percebam que no centro eu tenho O. Então, a representação desse ângulo vai ser A, O ao centro, B. E o O com o chapeuzinho, acento circunflexo. Porque aí eu já vou estar representando o ângulo. Então, todo ângulo, eu vou pegar a sua origem e vou representar com acento circunflexo. Pablo, e qual é o nome que eu dou para essa origem O? Essa origem, que é esse ponto aqui, né, que é o ponto de origem dos dois ângulos, eu vou chamar de vértice do ângulo, certo? Vértice do meu ângulo. E aí eu tenho agora o primeiro passo, que foi a formação do ângulo. Pronto, beleza. Quando a gente forma um ângulo, né, existe a classificação do ângulo, né? O ângulo ele pode ser um ângulo reto, né? Deixa eu organizar aqui. Eu posso ter um ângulo reto. O que é um ângulo reto? Ângulo reto vai ser aquele ângulo que forma 90 graus. Então ele vai ser perpendicular com a outra semi-reta. Vamos desenhar aqui. Ó, eu tenho aqui ponto A, né, com sua semi-reta, perpendicular. Ele vai formar aqui 90 graus com a semi-reta B. E aqui na sua origem eu tenho o nosso vértice O. Então, se a gente prestar atenção aqui, ó, tenho esse quadradinho, então aqui eu tenho um ângulo reto, certo? Beleza. Vamos lá. Do ângulo reto, eu também posso ter, né, um ângulo que ele é menor que 90 graus. E esse ângulo menor que 90 graus, eu vou chamar ele de agudo, certo? Agudo. Vamos desenhar esse danado, ó. Semi-reta B, na origem O, que é o vértice. Se é menor que 90, eu vou estar com esse ângulo nessa posição aqui, semi-reta A. Então percebam aqui, ó, menor que 90, né? Eu vou traçar o de 90 aqui, só para a gente ter uma ideia, ó. Aqui seria o de 90. Então, antes de 90, eu tenho que o ângulo é agudo, né? Deixa eu botar aqui o 90, que é para a gente não esquecer. Então, eu tenho que o ângulo é agudo. Pablo, e existe o ângulo maior que 90? Sim, existe. O ângulo maior que 90, eu vou chamar esse ângulo de obtuso. Obtuso, certo? Ele será um ângulo obtuso. Então, vamos lá. Vamos traçar nosso segmento aqui, ó. Semi-reta B, origem O. Eu vou traçar a nossa linha do ângulo, que não vai precisar traçar toda hora, é só para vocês terem uma ideia do nosso ângulo de 90. Se o obtuso diz que tem que ser maior que 90, então ele vai passar de 90, né? E aí eu vou estar com ele nessa posição aqui, ó. Ponto A. Percebam que o desenho aqui já ficou maior. Então aqui eu tenho as três classificações dos ângulos, certo? Ângulo reto, que é o ângulo de 90 graus, tá aqui, né? O ângulo agudo, que é o menor que 90, tá aqui. Obtuso, que é maior que 90. Beleza.
Aí eu tenho também as classificações do ângulo, né? Como ângulos adjacentes. Vamos lá, ângulos adjacentes. Né? O que são ângulos adjacentes? Eu costumo dizer que são ângulos vizinhos, né? São ângulos vizinhos. Na geometria, a gente diz que são ângulos consecutivos, né? São ângulos consecutivos, certo? São ângulos consecutivos. Se eles são ângulos consecutivos, né? São ângulos que estão próximos um ao outro. Então vejamos, se eu desenho aqui o meu segmento ponto A, segmento C, e aqui eu coloco um segmento B, né? Percebam que aqui eu tenho um ângulo, eu já tenho um ângulo, né? Mas se dentro desse meu ângulo eu traço outra semi-reta, né, que eu vou chamar aqui de D, perceba que agora eu tenho dois ângulos, né? Eu tenho o ângulo que eu vou representar aqui, vamos lá, vamos representar o ângulo DAC, ó. Ele é consecutivo com quem? Com D, A e B. Então são ângulos vizinhos, né? A gente chama de ângulos adjacentes, ângulos vizinhos, né? E eles possuem, né? Eles não possuem pontos em comum internos. Ele não tem ponto interno em comum, ó. O DA, o interno é esse, né? Ó, não tem ponto comum interno. Deixa eu riscar agora o DAB, ó. Ó o ponto aqui, ó, DAB. Então eu não tenho ponto comum para esses ângulos, beleza? E aí eu tenho a questão do ângulo adjacente. Pronto, beleza. Então eu já sei que ângulos adjacentes são ângulos consecutivos, né? Ou ângulos vizinhos. E esses ângulos, né? Esses ângulos adjacentes, ele possui o mesmo vértice, certo? E tem um lado em comum. Então eu tenho, ó, lado em comum. Quem é o lado em comum aqui desses dois ângulos? O lado D. BAD, CAD. Então eles têm o lado em comum. Então, para uma simples definição, eu poderia colocar o seguinte: ângulos adjacentes, né, são ângulos, né, que tem um lado, né, um lado comum ou igual, tanto faz, né? Tem um lado comum ou tem o mesmo lado, beleza? Porreta? Então agora a gente vai para o nosso próximo tema. Eu vou virar a página aqui e a gente já começa a copiar. Vamos lá, aqui, beleza? Hoje está meio atrapalhada a aula, mas é assim mesmo, né? O material não está na minha mão. Vamos lá? O próximo tema que nós temos para estudo, né, são as bissetrizes ou bissetriz, né, ou bissetriz de um ângulo, né, bissetriz de um ângulo. Beleza, bem devagarinho aí para ver se a gente entende esse negócio direitinho. Então, pessoal, bissetriz. A bissetriz, ela é uma semi-reta também. Vai dividir o meu ângulo ao meio. A Pablo, então vai ser ângulo adjacente, certo? Eu vou ter dois ângulos, eu vou ter ângulos adjacentes. Porém, a bissetriz, ela vai dividir em dois ângulos de mesma medida. E lá, quando eu criei o ângulo adjacente, eu não me preocupei com o tamanho do ângulo, certo? Então vamos lá.
bissetriz, definição, a definição, né? Qual vai ser a minha definição aqui, que eu acabei de falar? É a semirreta, né? É a semirreta que, né, que divide um ângulo, né, que divide um ângulo em dois de mesma medida. Então eu tenho a semirreta de origem no vértice, né? Eu preciso dela na origem, de origem no vértice, Essa origem, né? Essa origem divide, né? Ela vai dividir o meu ângulo em dois de mesma medida. Então é a semirreta de origem no vértice, que determina dois ângulos. Eu vou colocar dois, mas pode ser mais. Dois ângulos de mesma medida. Pablo, eu vi lá no meu livro. No meu livro, ela diz o seguinte, a definição. Que a bissetriz é uma semirreta de origem no vértice desse ângulo que determina com seus lados dois ângulos adjacentes congruentes. Então, quando ele fala, ó, uma dica, quando ele fala em geometria a palavrinha congruente, significa o quê? Mesma medida. Né? Eu apenas modifiquei aqui, ó. Então, essa palavrinha mesma medida vai ser a mesma coisa que congruente. Beleza? Porreta. Vamos ver como é que funciona esse negócio. Ó, eu tenho o segmento. E aqui vocês já sabem que é um ângulo reto, né? Um ângulo reto de origem em P. Vou colocar aqui M e R. O que é que vai acontecer com esse ângulo reto aqui? Para que eu tenha uma bissetriz, eu vou traçar uma semirreta, olha, uma semirreta. Essa semirreta vai me dar um ângulo de 45 e um ângulo de 45. E aí eu tenho que essa semirreta aqui, né, é uma bissetriz. Certo? Ela é uma bissetriz, porque dividiu o meu ângulo em dois ângulos de mesma medida. Vou tentar fazer outra aqui agora. Vou pegar isso aqui. Fazendo aqui no olhômetro. Vamos lá. R, P e T. Beleza. Eu quero uma bissetriz. Uma bissetriz aqui. Eu vou ter nesse ponto aqui. Então eu tenho aqui, ó, dois ângulos de mesma medida. Pronto. Já tenho agora a minha bissetriz. Beleza? Porreta. Então vamos lá. Próxima etapa, eu vou ter ângulos, né? Como é que a gente pode estar efetuando algum cálculozinho com esses ângulos? E aí, pessoal, eu vou lembrar o seguinte, né? Eu vou ter ângulos complementares, né? Já que eu estou falando de ângulos adjacentes, eu tenho ângulos complementares e ângulos suplementares.
Primeiro, o que é um ângulo complementar? Pessoal, complemento de um ângulo é quando dois ângulos adjacentes, né, somados, né, dão um ângulo de 90 graus. Então, ângulos complementares são dois ângulos adjacentes, né? Adjacentes são no mesmo vértice, que somados, né? Somados eu tenho um ângulo de 90 graus, né? Que somados dará um ângulo de 90 graus, que é o nosso ângulo reto, beleza? Que é o nosso ângulo reto, né? Ok aí? Tranquilo, não é isso? Pablo, e como é que funciona esse ângulo? Ó, percebam aqui em cima que eu tenho um ângulo de 45 e 45. 45 mais 45, eu tenho um ângulo de 90, né? Então vamos lá, vamos fazer outro exemplo aqui, ó. Eu tenho um ângulo aqui, um ângulo reto. Ah, Pablo, então quer dizer que se eu traço um ângulo aqui, que é adjacente, e eu tenho esse ângulo com 30 graus, automaticamente o outro ângulo tem que ser 60, né? Porque ângulos complementares, né? Beleza. Então eu posso dizer que esse ângulo, vou chamar aqui de ângulo A e aqui de ângulo B. Eu tenho que o ângulo A mais o ângulo B tem que ser igual a quem? 90 graus. Isso é a equação que nós precisamos utilizar, né? Então veja, eu vou estar trabalhando aí agora com a equaçãozinha do primeiro grau. Beleza? Então vamos lá. O próximo que nós temos são os ângulos chamados de ângulos suplementares. Pablo, quem são eles? Suplementares, pessoal, são os ângulos que somados, né? Somados, eles vão gerar para a gente um ângulo de 180 graus, que é o chamado ângulo raso, né? Que eu até esqueci de colocar lá na frente. Eu coloquei o agudo, obtuso e o reto, não coloquei o raso, mas eu vou desenhar agora para a gente. Então, se eu tenho o segmento de reta de 180 graus, ó, 180, né? Com origem em O, e eu tenho o ponto E e o ponto M. Ao traçar um segmento de reta em qualquer ponto, ó, vou chamar aqui de T, e eu tenho que esse ângulo T é de 60 graus, automaticamente o ângulo do outro lado precisa ser 120, porque a soma dos ângulos suplementares, né? Suplementares a soma dos ângulos suplementares tem que dar 180. Beleza aí? Tranquilo, né? Então, outra situação aqui do lado. Vamos colocar aqui. Vamos ver o que é que vai dar aqui. Ponto O, R, T. Pronto. Aqui eu tenho um ângulo raso, né? Esse ângulo raso aqui, que é um ângulo de 180 graus. 180. Se eu traço um segmento de reta nesse ponto, ó, vou chamar aqui de M, né? Essa é a minha semi-reta. E eu digo que esse ângulo aqui, M, é 80. Então, automaticamente, para esse outro ângulo, eu vou ter apenas 100 graus. Beleza? Pablo, como é que fica a equação?
Vamos escrever aqui, ó. Eu tenho o ângulo EOT, mais o ângulo quem? TOM. TOM é igual a 180. Né? Isso aqui é a equação que eu vou aplicar. Pablo, e vai aplicar com esses ângulos? Não. A gente vai chamar esse negócio de x e de y, e aí mais na frente a gente vê. Beleza? Tranquilão? Vai ficar agora para a próxima aula a questão dos ângulos opostos pelo vértice. Então, pessoal, até a nossa próxima aula. Espero que tenham entendido, né? Apesar de estar aí esse transtorno dessa lente balançando, mas na próxima aula eu vou tentar fazer um negocinho mais organizado. Ó, eu vou voltar aqui que é para vocês darem uma olhada. Beleza? Tranquilo. Para concluir nosso estudo, pessoal, a gente vai agora para ângulos opostos pelo vértice, né? Então, os ângulos opostos pelo vértice, eles são ângulos que vão ter a mesma medida. Por exemplo, eu tenho o segmento de reta, ó, ou nossa semi-reta aqui, segmento de reta S, certo? E aí eu vou ter a nossa reta, a nossa outra retinha aqui, nesta posição, que eu vou chamar de R. Então vamos lá. Quando eu desenho os ângulos, ó, ângulo A, ângulo M, ângulo B e ângulo X. Beleza? O vértice, né? Nosso vértice está aqui. Nosso vértice está aqui, vou chamar de V para facilitar. Então percebam, o que são ângulos opostos pelo vértice no nosso caso aqui, ó. O ângulo que é oposto pelo vértice, né? Eu vou ter aqui A é oposto pelo vértice com B, X é oposto pelo vértice com M. Então, esses ângulos que são opostos pelo vértice, eu posso dizer que eles têm a mesma medida. Então, eu posso dizer que A é igual a B, né? Porque ele é oposto pelo vértice. E posso dizer que o nosso X é igual a M. Ó, ele é oposto pelo vértice, tem a mesma medida, certo? Então, ângulos opostos pelo vértice, eles sempre terão a mesma medida, né? São iguais. Deixa eu colocar aqui. São iguais. Beleza. Pablo, aí eu percebi que tem ângulo adjacente também. Tem. Eu tenho como ângulo adjacente X e A. Então eu posso dizer que X mais A é igual a 180. Formou um ângulo raso, ó. Beleza? Então X mais B está na parte de baixo. Então X mais B eu tenho também 180. Pablo, eu estou percebendo aqui que a soma de tudo vai dar 360. Correto. A soma de todos os ângulos opostos pelo vértice aqui vai dar 360. Se a gente continuar olhando aqui, ó, na parte de baixo ainda, B mais M também é igual a 180. Ah, Pablo, então eu posso somar M mais A, que vai dar 180, isso. Então, com isso aqui, eu posso determinar o valor de qualquer ângulo. Opa, deu uma entortada ali, mas tudo bem. Eu posso encontrar qualquer ângulo, beleza? Ok? Então, até a próxima, pessoal. Daqui a pouquinho a gente passa uns exemplos.